Código de Hammurabi. Código de Hammurabi representa o conjunto de leis escritas, sendo um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de texto oriundo da Mesopotâmia. Acredita-se que foi escrito pelo rei Hammurabi aproximadamente em 1772 a.C. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901, na região da antiga Mesopotâmia, correspondente à cidade de Susa, no sudeste do Irã. É um monumento monolítico talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas. A numeração vai até 282, mas a cláusula 13 foi excluída por superstições da época. A peça tem 2,25 de altura, 1,50 de circunferência na parte superior e 1,90 na base. Os artigos do Código de Hammurabi descreviam casos que serviam como modelos a serem aplicados em questões semelhantes. Para limitar as penas, o Código anotou o princípio de talião, sinônimo de retaliação. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. Logo, para cada ato fora da lei, haveria uma punição, que acreditavam ser proporcional ao crime cometido. A pena de morte é a punição mais comum nas leis do Código. Não havia possibilidade de desculpas ou de desconhecimento da lei. A sociedade era dividida em 3 classes que também pesavam na aplicação do Código. Auilum, homens livres, proprietários de terras que não dependiam do palácio e do templo. Muskenum, camada intermediária, funcionários públicos que tinham certas regálias no uso de terras. Wardum, escravos que podiam ser comprados e vendidos até que conseguissem comprar sua liberdade. Pontos principais do Código de Hammurabi: não cumprimento de contrato, lei de talião, olho por olho, dente por dente, falso testemunho, roubo e receptação, estupro, família, escravos, ajuda de fugitivos. Exemplo de uma disposição contida no Código. Artigo 25, Lei 227. Se um construtor edificou uma casa para um Auilum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. O objetivo deste código era homogeneizar o reino juridicamente e garantir uma cultura comum. No seu epílogo, Hammurabi afirma que elaborou o conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensas. Algumas leis do Código de Hammurabi. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte, e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se uma pessoa deixar entrar água e esta alargar as plantações do vizinho, ele deverá pagar 10 gur de cereais por cada 10 gan de terra. Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, essa mulher não será considerada esposa deste homem. Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho, criando este filho, quando crescer, não poderá ser reclamado por outra pessoa. Hammurabi, ou Kamurabi, em babilônico, foi o sexto rei da Suméria, região do atual Iraque, por volta de 1700 a.C., e também ele quem uniu os semitas e os sumérios, fundando o Império Babilônico. O Código de Hammurabi ficava inicialmente no templo de Sipar, uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia, sendo que diversas cópias suas foram distribuídas pelo reino de Hammurabi. No topo do monolito, monumento construído a partir de um só bloco de rocha, encontra-se uma representação de Hammurabi em frente ao deus sumeriano do sol, Shamash. Seu código trata de temas cotidianos e abrange matérias de ordem civil, penal e administrativa, como, por exemplo, o direito da mulher de escolher outro marido caso o seu seja feito prisioneiro de guerra e não tenha como prover a casa, ou a obrigação do homem de prover o sustento dos filhos, mesmo que se separe de sua mulher.